Eu queria fazer um exercício aqui com você de olhar coisas positivas dentro do que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo já tem um consenso acerca do que é negativo. O que é negativo povoa todas as conversas, povoa todas as redes sociais que provavelmente você frequenta. Vamos tentar olhar um aspecto positivo. A primeira coisa para que a gente olhe isso é aceitar. Nós temos um governo Bolsonaro hoje, com tudo aquilo que ele representa. É um governo eleito que veio aí para ficar pelo menos 4 anos, podendo ficar até mais em função do resultado eleitoral de 2022. Bolsonaro irá se candidatar à reeleição e poderá vencer. Bolsonaro, no primeiro turno da eleição de 2018, teve quase 50 milhões de votos. E no segundo turno, teve mais do que 57 milhões de votos. Ficou mais próximo dos 58 do que dos 57 milhões de votos. O eleitorado em 2012 disse o seguinte: eu não quero o PSDB e eu não quero o PT, eu quero isso aqui que é novo. E estamos diante disso aqui. E não haverá impeachment. Por quê? Bolsonaro se beneficia de um impeachment recente. Nós estamos em 2016. Somente 3 anos atrás houve um impeachment no Brasil. É muito desgastante, é muito traumático, manda um sinal errado do que o país é para todos aqueles que acompanham a política e que se interessam por política e que veem o Brasil, seja dentro do próprio país, seja fora do país. Então nós temos que aceitar isto. Não há no momento, no horizonte, pode ser que mude, daqui a um ano seja possível, mas não há nesse momento a possibilidade de um impeachment. Trabalho, portanto, com o horizonte de um mandato de 4 anos hoje, fazendo análise hoje. Bom, o que há de positivo no que nós estamos vivendo hoje? Temos que ler o resultado da eleição, um dos resultados da eleição, uma das interpretações possíveis da eleição de 2018, qual seja a de reação a tudo que estava sendo feito. Uma determinada elite do país reagindo à melhoria da vida das pessoas da base da pirâmide social, das pessoas pobres do país, votou com vontade em alguém que iria adotar políticas que representassem essa reação. Então, essa reação se deveu a vários motivos, e nós temos os aspectos simbólicos dela. Pessoas pobres viajando de avião, quando as pessoas diziam, olha, o aeroporto deixou de ser um aeroporto, se tornou uma rodoviária. Pessoas pobres podendo recusar empregos que no passado não recusavam, empregos com baixíssimo poder de barganha, empregos domésticos, a diminuição, a dificuldade de contratação de empregadas e empregados domésticos, o aumento de direitos, dos direitos dessas pessoas. Então, Bolsonaro foi eleito, de novo, dentro dessa interpretação, por uma elite que queria alguém que representasse ou que fizesse políticas que reagissem a isso. Isso diz respeito a direitos dos negros, direitos daquelas, não minorias em termos qualitativos, mas minorias em termos de acesso ao poder. Negros, toda a população LGBT, mulheres, o acesso ao poder das mulheres é bem menor do que dos homens no Brasil. Então, essa foi uma reação, é um governo de homens brancos, né? Então, são aqueles que estavam vendo ser minada a sua posição na sociedade, lentamente reagiram e venceram. Bom, dadas essas políticas adotadas agora por Bolsonaro, qual é o aspecto positivo do ponto de vista daqueles que defendem negros, LGBT, mulheres, indígenas? O aspecto positivo é que, como isso vem sendo atacado no governo, meio ambiente também, como isso vem sendo atacado, é necessário reagir. Então esse é o aspecto positivo. Então a sociedade agora, e aí eu falo por evidências anedóticas, tá? Eu converso hoje com pessoas que eu sempre conversei na vida e que nunca tinham mencionado em nenhum diálogo a situação dos negros no Brasil, a situação dos indígenas, dos índios no Brasil, a situação das mulheres, feminicídio, a agressão e a violência contra as mulheres, a situação de todos aqueles que vivem uma vida não privilegiada, uma vida
sem ter acesso a muita coisa. Então essas pessoas que nunca prestaram atenção nesses grupos passaram a prestar a partir de agora. Isso está acontecendo no Brasil hoje. E é importante que isso seja reconhecido, porque é algo relevante. E isso está acontecendo graças ao governo Bolsonaro. De novo, eu não estou aqui, deixei isso claro já bem no início do vídeo, defendendo. Eu estou dizendo, temos um dado, isso está acontecendo. Como nós podemos tirar proveito disso? Esse é meu ponto. Como tirar proveito de um governo anti-iluminista, né? Um governo que vai contra o progresso, que vai contra o ser humano, que vai contra a ciência, defendendo o progresso, o ser humano e a ciência. Por exemplo, o fenômeno das fake news, isso eu já venho acompanhando fora do Brasil. É algo negativo, é algo novo pela internet, sem dúvida nenhuma. Qual foi, como as pessoas têm reagido a isso? Quem não fica simplesmente, passivamente, só criticando, né? E foram criadas aquelas agências, né? Em inglês fala agências de fact-checking, né? Para conferir, para checar se aqueles dados são, se aquelas informações são verdadeiras ou não. Então, o aspecto negativo é a existência da fake news. Uma vez existindo, ela propicia o surgimento de uma valorização ainda maior da verdade, uma estigmatização da mentira. E é isso que aqueles que defendem esses valores têm que tirar proveito. Essa é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, por exemplo, para que várias políticas, não em recursos, porque eles não existem para isso, não tem recurso suficiente, mas várias políticas, a articulação demanda muito pouco recurso, demanda energia, demanda tempo. A articulação de políticas públicas ocorra no nível municipal e estadual. O governo federal decide sair, decide não fazer. É hora de municípios e estados interessados se articularem para a defesa dos interesses de mulheres, de negros, dos pobres, das comunidades, da comunidade LGBT e de todos aqueles indígenas e todos aqueles que têm sido perseguidos pelo governo Bolsonaro. Então, note, é importante que você reconheça isto, a fim de tirar proveito disso. Quando nós não reconhecemos, nós simplesmente olhamos, olha, imagina você gastar a sua energia de duas maneiras, né? A primeira maneira é essa, reconhecendo isso, tirando proveito disso e tentando mobilizar mais gente que nunca foi mobilizada por esses temas, por essas causas. A segunda é o seguinte, batendo no governo Bolsonaro e querendo seu impeachment. Não vai acontecer. A energia jogada fora, esquece. Agora aqui não, aqui acontece. Mobilizar essas causas, sensibilizar mais gente, olhar mais para a violência policial do Brasil. A violência policial no Brasil contra pobres e negros não é novidade, não é novidade em nenhum lugar do Brasil. Ela aumentou, sim, no Rio de Janeiro, mas ela não é nova. Então, portanto, agora mais pessoas estão prestando atenção nisso. Por quê? Porque o governo defende os policiais. E as pessoas estão dizendo, mas espera aí, eles andam armados, cometem inúmeras injustiças, deixa eu olhar melhor para isso. Opa, não vou defender os policiais. Então é hora de tirar proveito da situação em que nós estamos vivendo para fazer este movimento, para fortalecer movimentos que são fortes, mas eles podem ficar ainda mais. E têm visibilidade, mas podem ter mais visibilidade. É hora de trazer mais gente que nunca esteve do lado da defesa desses grupos para passar a fazê-lo a partir de agora. Então o governo Bolsonaro propicia isto para todos aqueles que defendem esses grupos e esses direitos. Eu acho que é importante que você tenha isso em mente para que tire proveito da situação. É só isso que eu acho que tem que acontecer. Lançar mão desta situação para fortalecer os grupos, a militância, as organizações que defendem as mulheres contra a violência, que defendem a representação equitativa das mulheres com relação aos homens na política e nos cargos públicos, que defendem que negros e brancos tenham o mesmo acesso no Brasil a bons empregos, a bons salários, que defendem que as pessoas possam exercer a sua sexualidade, optar por sua sexualidade da maneira que elas bem entenderem, que defendam os indígenas, que defendam o meio ambiente. Veja, o meio ambiente nunca foi tema como está sendo tema agora no Brasil. Por quê? Porque alguém está destruindo o meio ambiente. Então,
já que está dado isso, a gente não vai conseguir mudar isso no curtíssimo prazo, então vamos criar os movimentos que façam esse trabalho. É isso que eu quero simplesmente chamar a atenção, né? É uma mensagem, sim, positiva, diante do que nós estamos vivendo, diante de tudo negativo que nós estamos vivendo, como aproveitar a negatividade e fortalecer coisas que já são fortes, mas que podem ficar ainda mais fortalecidas.